Bem-vindos a Mad Brasil. E aí, galera? Vamos com um vídeo especial hoje, porque a coisa tá pegando fogo nessa segunda-feira, né, gente? Vamos falar sobre Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e, claro, o mercado da bola, porque tá pegando fogo e temos que falar sobre possíveis contratações para o nosso Real Madrid em 2025. Então, vem comigo! Pois é, né, gente? A temporada do nosso Real Madrid praticamente já acabou. Faltam só 3 jogos para acabar. Essa La Liga completamente já perdida. Não vou falar que o Real Madrid não ganhou nenhum título esse ano, mas sim, foi um desastre os títulos que perdeu. Mas ganhamos 2 títulos, que foi um o Mundialito de Clubes e o outro que foi a Supercopa da Europa. Enfim, gente, quero considerar esse Mundial de Clube já como uma nova etapa do nosso Real Madrid, uma nova temporada, porque estou com muita esperança de que seja diferente, que a gente possa ter um melhor ano do que esse ano, que foi bem desastroso para o nosso Real Madrid, né, gente? Então, vamos começar já nos despedindo de uma parte que é velha do nosso Real Madrid, porque tivemos uma segunda-feira bem agitada nesse sentido, e vamos falar sobre o Carlo Ancelotti. A CBF anunciou hoje a sua chegada na seleção brasileira, como Carlo Ancelotti é oficialmente técnico da seleção brasileira até o final do Mundial de 2026, da Copa do Mundo, e já anunciaram até mesmo o salário dele, 10 milhões de euros pela temporada, mais 5 milhões de euros se ganhar a Copa do Mundo. Eu quero falar Mundial porque estou aqui na Espanha, tem meu portunhol, enfim, gente. Foi esse anúncio da nossa CBF, até foi um pouco estranho, porque anunciou antes do Real Madrid a saída do Carlo Ancelotti, mas parece que está tudo bem, não teve nenhum problema. Mas esse anúncio saiu hoje, antes do Real Madrid. É verdade que amanhã temos coletiva de imprensa, não sabemos quando vai ser essa coletiva de imprensa, porque o Real Madrid talvez queira trabalhar em anunciar a saída dele, mas quarta-feira tem jogo já do nosso Real Madrid contra o Mallorca pela La Liga, né, gente? O contrato, como eu falei, vai ser até o final do Mundial, da Copa do Mundo de 2026, e Ancelotti já começa a trabalhar com o Brasil no dia 26 de maio, já vai fazer a convocação oficial para os jogos contra o Equador e Paraguai na próxima data FIFA, nos jogos acho que seriam dia 5 e 10 de junho. Então, Ancelotti não vai ter férias, não vai ter férias, e a gente tem que despedir dele e agradecer, porque não é pouca coisa que o Ancelotti conseguiu, né, gente? Eu sou muito crítica do nosso Carleto, mas realmente ele é um técnico que conseguiu muitos títulos, 2 Champions com o Milan, 3 Champions com o Real Madrid, na sua última etapa com o Real Madrid, tem realmente um currículo muito extenso, então a gente só agradece e a gente espera que no dia 25 de maio possam fazer uma boa despedida para o nosso Carlo Ancelotti, no último jogo contra a Real Sociedad. E também vai ter um amistoso contra o nosso, vai ter um amistoso entre a seleção brasileira e o Real Madrid, não vai ser nem contra o nosso nada, vai ser um amistoso entre eu acho que vai ser bem bonito a gente ver, e a gente pode até, quem sabe, isso que seja aqui no Santiago Bernabéu, eu espero assim, eu posso tentar ir nesse jogo e seria muito bom, né, poder participar desse momento histórico, um amistoso entre a seleção brasileira e o nosso Real Madrid. Então, é claro, Carlo Ancelotti está indo embora, quem vem? Xabi Alonso, a gente já sabia, o Xabi Alonso despediu na sexta-feira do seu Leverkusen, teve uma linda despedida, mesmo perdendo contra o Borussia no fim de semana, foi uma linda despedida, todo mundo aplaudiu, ele, todos, até mesmo torcedores do Borussia Dortmund. Então, a gente agradece e a gente fica feliz que Xabi Alonso é tão querido assim. E o importante que eu quero trazer aqui para vocês é a notícia de que Xabi Alonso, gente, vai ser sim nosso técnico a partir do Mundial de Clubes. Tá confirmado. A primeira pessoa que deu essa informação aqui na Espanha foi o Ciro Lopes, no seu vídeo do YouTube. Depois, na verdade, que Tiringuito, o Pedro fala no seu programa no Tiringuito, depois o Marca fala sobre isso, todo mundo começa a comentar, mas a exclusiva foi do Ciro Lopes, gente. Está confirmado que Xabi Alonso, até Fabrício Romano também falou sobre isso hoje, e Xabi Alonso tem contrato até 2028. Agora, o mais importante dessa notícia de que Xabi Alonso aceitou, né, trabalhar já com o Real Madrid a partir desse Mundial, porque o Real Madrid também decidiu contratar um zagueiro e um lateral esquerdo, além de já trabalhar para trazer o Alexander-Arnold para esse Mundial de Clubes. É como que se Xabi Alonso tivesse meio que pressionado o nosso Real Madrid para se esforçar um pouco para trazer jogadores para o nosso Real Madrid para esse Mundial de Clubes, porque ele quer trabalhar já com um bom elenco.
né? Não tem sentido ele começar a trabalhar com um elenco que tá todo remendado. Imagina como vai ser o time chegar ali no Mundial de Clubes, né? Temos novidades, claro, lesões, jogadores também saindo novas ou no dia de hoje. Vamos comentar tudo em outro vídeo. Também quero comentar sobre a situação do Rodrigo, que é muito preocupante. Então fica de olho que vai sair vídeo importantíssimo sobre a situação do Rodrigo e dos brasileiros no Real Madrid, tá? Mas como o Xabi Alonso pediu contratações, vamos com esse mercado da bola. É verdade que a gente já sabe que o Real Madrid não quer gastar, vai ter que gastar dinheiro, mas o Real Madrid não quer fazer loucuras gastando muito dinheiro. Mas a gente espera que o Real Madrid possa fazer uma boa contratação, que trabalhe para trazer bons jogadores para o nosso Real Madrid, tá? A gente já sabe que Alexander-Arnold vem, que o Real Madrid pagaria uma taxa para o Liverpool para trazer ele para o Mundial de Clubes, então acho que isso estaria já quase fechado, tá? E é verdade que também, como eu falei do Rodrigo, lembrando que a gente fala de contratações, mas também o Real Madrid não descarta que alguns jogadores possam sair do Real Madrid. E a gente sabe que Modric termina contrato, Lucas Vázquez termina contrato, não sei a situação do Alaba ou do Fran Garcia, Vallejo vai embora também, termina contrato agora, e a situação do Rodrigo. Então, são 3 jogadores, ou seja, Fran Garcia, Alaba e Rodrigo, que eu acho que são situações que a gente tem aí que ver como vai continuar com o nosso... E Ferland também, né, gente? São jogadores, só que ninguém... Hoje não foi o dia para comentar sobre isso, sim, falaram do Rodrigo, que é uma coisa que estão tentando guardar segredo, não sei porquê, tem muito segredo aí sobre a situação do Rodrigo. Mas vamos com o zagueiro, lateral esquerdo, e também vou falar do meio-campista, mas não fiquem tão felizes que o meio-campista vai chegar agora para o Mundial, mas sim um zagueiro e um lateral esquerdo. E o Real Madrid está trabalhando forte para que isso aconteça. E falta muito pouco para que esse Mundial comece, quase um mês para chegar, né, gente? Vamos começar falando sobre o zagueiro, gente. Os nomes que deram no dia de hoje, o José Félix Dias fez um artigo especial sobre os nomes, a lista que o Real Madrid tem de zagueiros. Tem vários nomes que ele fala que não mencionam, que o Real Madrid não soltam, mas até mesmo o Ramon Álvares Simão comentou hoje, gente, que o principal objetivo do Real Madrid é o Dinhausen, jogador do Bournemouth, zagueiro espanhol, que teve a sua primeira convocação agora com a Espanha no último jogo junto com o Asensio, no último jogo, na última data FIFA com o Asensio. A sua cláusula é de 58 milhões de euros. Dinhausen já deixou o Real Madrid saber que ele quer vir para o Real Madrid. A gente já escutou várias notícias de que a prioridade dele é o Real Madrid. Então, e até comentaram, acho que no sábado, na sexta, de que ele teria já contratado um escritório de advocacia para tentar negociar com o Real Madrid. É verdade que falaram que o Real Madrid tinha que correr, porque tinha times da Premier que estavam interessados nele, mas o Real Madrid até comentaram que o Real Madrid, se fosse pagar esses 58 milhões de euros pelo Dinhausen, tentaria pagar parcelado, mas, gente, o que o Ramon Brasil informa é que eu acho que o Real Madrid tentou fazer isso de uma forma muito silenciosa. Eu acho que todas as informações que foram saindo de que o Real Madrid não queria pagar muito dinheiro, de que o Real Madrid considerava ele um jogador muito jovem para pagar muito dinheiro, talvez teriam sido informações para tentar esconder o seu real interesse pelo jogador, né? Então, vamos ver o que acontece com o Dinhausen. Outros nomes que saíram aí, eu comento, mas como eu já falei, o objetivo principal, acho que seria o Dinhausen. Um deles seria o Ibrahima Konaté. É verdade que eu já tinha comentado ele para um futuro de 2026 com o Real Madrid. Ele termina contrato em 2026, né, com o Liverpool. Então, realmente, ele poderia vir agora? Sim. Falta um ano de contrato, só que o seu valor é de 60 milhões de euros. O Liverpool teria que negociar com o Real Madrid e ver qual poderia ser o valor que eles iriam negociar se o Real Madrid realmente quisesse trazer ele. Outro nome que está aí na lista é o Piero Hincapié, um nome que já foi relacionado com o Real Madrid, jogador do Leverkusen e que tem contrato até 2029, muito tempo, e o valor dele do mercado é de 50 milhões. Boa notícia, porque ele estava trabalhando já com o Xabi Alonso, né? E Piero Hincapié também é um ótimo zagueiro, gente. Então, esses são os 3 nomes que, assim, digamos, deram, assim, ênfase nesses nomes nos últimos meses, né? A gente escutou bastante para essa temporada, para o Mundial de Clubes de 2025. Outros nomes que eu quero comentar de zagueiro aqui bem rapidinho é sobre o William Saliba, porque sexta-feira saiu notícia sobre ele, de que ele teria já começado a conversar sobre a sua renovação com o Arsenal, mas também queria ver a situação, porque ele sabe do interesse do Real Madrid, e tudo vai depender ele quer ver os termos que o Arsenal vão oferecer para ele, né? O Real Madrid
não pensaria em contratar ele agora, não sei se isso aconteceria, seria uma situação muito extraordinária, porque o valor dele é bastante caro, 80 milhões de euros, e ele termina o contrato em 2027. A ideia poderia ser trazer ele para 2026, negociando com o Arsenal, ou 2027. Situação do William Saliba. Outro nome que a gente já comentou aqui foi o Jonathan Tah, mas que, gente, Jonathan Tah é um nome que foi também já relacionado com o Barcelona, mas Mário Cortegana acabou de informar que provavelmente ele vai para o Bayern de Munique. Essa é uma informação também que a Sky Sports da Alemanha também informou sobre essa situação do Jonathan Tah, o Florian Plettenberg, falando que ele estava muito perto de ir para o Bayern de Munique, que já tinha até mesmo conversado um princípio de acordo. Então, Jonathan Tah tá quase muito. Ele é agente livre, pode negociar com quem ele quiser, né, gente? Agora, essa é a situação da zaga do Real Madrid. A gente espera que contratem. Você pode comentar quem você espera, quem você gostaria que viesse desses que eu falei, ou outro jogador, mas eu acho que dessa lista do Real Madrid, Dinhausen seria uma boa contratação, ou qualquer outro nome, acho que já seria uma boa contratação para o nosso Real Madrid, né? Sobre a lateral esquerda, gente, o nome também mais falado, ou principal objetivo do Real Madrid seria o Álvaro Carreras, jogador do Benfica, o valor dele é de 50 milhões de euros. É verdade que o Benfica não é um time que tem como negociar com ele. O Benfica vai falar, eu quero isso, você tem que me dar isso, não tem muita opção de negociar. Então, o Real Madrid pode ir assim, atrás do Álvaro Carreras, que foi um jogador da base do Real Madrid, que joga muito bem, conseguiu fazer um bom jogo do Benfica, aí segurando o Lamine Yamal, o que ele pôde fazer. Então, realmente seria uma boa contratação, e é o principal objetivo, tá? E claro, além do Álvaro Carreras, também falaram outros nomes, como por exemplo o Milos Kerkez, que eu já comentei aqui com vocês, também jogador do Bournemouth, jogador que tem contrato até 2028 e 35 milhões de euros é o seu valor de mercado. Então, acho que é uma opção também bastante viável para o nosso Real Madrid. Não tanto como, por exemplo, a situação do Theo Hernandes, que é outro nome que comentam. O jogador que agora está no Milan já passou pelo Real Madrid, mas tem contrato até 2026. O seu valor de mercado hoje em dia é de 40 milhões de euros. Agora, em outro momento eu comentei aqui que o Theo Hernandes, Real Madrid, como não gosta de tanta polêmica, geralmente Theo Hernandes sempre está envolvido com polêmicas, eu acho que seria difícil o Real Madrid trazer esse jogador. Mas vamos aguardar e vamos acompanhar essa situação da lateral esquerda, tá, gente? Mas como eu falei, o plano do Real Madrid para esse verão é contratar tanto o lateral esquerdo como um zagueiro para o Mundial de Clubes. Agora, o Real Madrid também considera para depois desse Mundial de Clubes contratar um meio-campista e, quem sabe, um atacante, caso algum jogador saia do Real Madrid. Como eu falei, essa opção pode ser a do Rodrigo. Isso quem informa isso é o meio copy aqui da Espanha, tá, gente? Então, sobre o meio de campo, são nomes que foram saindo, alguns nomes que eu já vou comentar, algumas informações que já saíram na sexta-feira, no sábado e até mesmo hoje. Mas a primeira informação que a gente pode trazer aqui para vocês é que o Real Madrid está trabalhando e pensando em trazer o Nico Paz de volta. O Real Madrid está considerando isso, vai ter uma reunião na semana que vem, né, para poder falar sobre essa possível volta, mas teria que pagar essa opção de recompra do jogador, então realmente ele está jogando muito bem no Como, então seria uma boa notícia o Real Madrid trazer de volta o Nico Paz. E vamos falar do Florian Wirtz também, né, gente, para esse meio de campo, porque é um nome que sempre vem à cabeça e vocês adoram o nome dele. Agora, a situação é bem complicada, gente. Primeiro porque o valor de mercado dele é de 140 milhões de euros, tem contrato até 2027 com o Leverkusen. E o principal problema seria o Bayern de Munique, porque aparentemente o jogador, até sexta-feira, teria um princípio de contrato com o Bayern de Munique contratar com eles em 2026 por 5 temporadas. Até mesmo o Florian Plettenberg informa o valor do contrato de 20 a 25 milhões de euros de salário por ano. Então, realmente, estava tudo já bem encaminhado. É verdade que não teve nenhuma conversa entre o Bayern de Munique e o Leverkusen. O jogador não falou nada para o Leverkusen que gostaria de sair do time em 2026. Só que, sim, o Florian Plettenberg informa que
o Florian Wirtz gostaria de ir para o Bayern de Munique. É verdade que teve outro jornalista, agora não me lembro o nome, que ele informou que a prioridade do Florian Wirtz era o Real Madrid, depois o City, depois o Bayern de Munique. Enfim, jornalistas falam coisas diferentes. Quem sabe mesmo para onde ele quer ir é o jogador. A questão é de que o meio kicker, já depois dessa notícia que o Florian Pieterberg deu, ele fala que o Bayern de Munique estava um pouco apreensivo com a situação, porque Xabi Alonso via para o Real Madrid poderia interferir nessa contratação do jogador pelo Bayern de Munique. Não sei se isso seria realmente possível, mas isso, eles também teriam uma preocupação, porque a possível venda do Rodrigo poderia acontecer e também porque o Leverkusen poderia também pensar em não vender um jogador para um time rival e dar preferência realmente para um time que esteja fora aí da sua mesma liga, né? Enfim, mas acho que é uma coisa muito rebuscada essa questão do Florian Wirtz. Eu não sei se ele viria para o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid, para pagar isso, gente, seria muito complicado, né, gente? E para fechar a situação desse meio de campo do nosso Real Madrid, outro nome que voltaram a falar muito foi o Franco Massantuono. Eu não ia trazer o nome dele aqui, porque realmente a informação é bem complicada também, parecida com a do Florian Wirtz, porque, primeiro, as informações que voltaram a sair do Franco Massantuono foram de parte de jornalistas da Argentina, falando que Franco Massantuono só pensa no Real Madrid, que o sonho dele é vir para o Real Madrid, que a prioridade ele dá só para o Real Madrid, o jogador está interessado em vir para o Real Madrid. Então parece que estão pressionando o Real Madrid para ele poder voltar. A gente sabe que ano passado o Real Madrid meio que rompeu com todo tipo de negociação que tinha com o representante, porque não gostou de algumas atitudes com o representante do Franco Massantuono, e a gente não entende porque estão voltando a comentar tanto a situação dele com o Real Madrid. Acho que a cláusula dele, a gente não me lembra a cláusula se era de 50 milhões ou 60 milhões de euros no ano passado, quando ele renovou com o River, já renovando, sabendo que poderiam vender. Foi um caso parecido com o do Endrick, né? O Endrick tinha renovado com o Palmeiras e logo depois o Real Madrid chegou para comprar o jogador. Então seria uma coisa parecida que queriam fazer o Franco Massantuono com o River. Agora, gente, a verdade é que aqui do lado da Espanha não escutei nenhum jornalista, até mesmo o Ramon Bertamon fala que não escutou nada sobre o Franco Massantuono, nenhuma novidade sobre ele, e como eu falei, a cláusula é muito alta. Estou lendo aqui agora que eu anotei 45 milhões de euros a cláusula do Franco Massantuono. E mesmo o Real Madrid, ele é um ótimo jogador, tem uma projeção muito grande, e a gente tem que ver. E isso também depende se a saída do Rodrigo acontecer, né, gente? Então, olha, muitas novidades pra gente trazer aqui. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, mas o Mundial de Clubes do Real Madrid deveria ir carregado e recheado com muita alegria com os novos jogadores, com o Xabi Alonso, e tentando ver se os nossos jogadores que estão também se recuperando, voltando, a gente possa ir com um bom time para esse Mundial de Clubes, né, gente? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Alá Madrid. Tchau, tchau.